Julius Robert Oppenheimer nasceu em Nova York em 22 de abril de 1904, filho de imigrantes judeus vindos da Prússia e que enfrentavam a onda de antissemitismo que crescia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Filho de um pai rico que era importador de tecidos, sua mãe foi uma conhecida pintora. Os Oppenheimer enriqueceram na América. Para entendermos o nível de riqueza da família, basta saber que eles moravam em um grande apartamento no Upper West Side com 3 empregadas, um motorista e obras de arte valiosas em suas paredes. Por conta de toda essa estrutura familiar, o jovem Oppenheimer teve acesso a uma ótima formação escolar. Foi uma criança extremamente inteligente. Um exemplo disso é que quando tinha 9 anos, Oppenheimer enviou uma carta para o Clube de Mineralogia de Nova York, e a associação pensou que ele era um adulto e assim foi convidado a fazer a apresentação. Só souberam de sua idade quando ele chegou para a apresentação. Segundo matéria da BBC, seus colegas de escola lembravam dele como alguém generoso, tímido e que não era mimado. Quando cresceu, Oppenheimer foi estudar química em Harvard e Cambridge e logo foi atraído pela Universidade de Göttingen, na Alemanha, e lá concluiu seu doutorado. Segundo relatos, foi um jovem de postura arrogante, tanto que alguns alunos ameaçaram fazer um boicote caso ele continuasse interrompendo demais as aulas. Em um determinado momento de sua vida, Oppenheimer escreveu uma carta dizendo que sua personalidade se devia à criação que teve. Retribuí a confiança de meus pais em mim, desenvolvendo um ego desagradável, que tenho certeza de que deve ter afrontado crianças e adultos que tiveram a infelicidade de entrar em contato comigo, disse ele. Tinha como passatempos colecionar minerais e lia poesia. Ele se formou como o primeiro da turma. Ele foi chamado de Op por colegas e amigos. Ele era um homem magro de 1,85 m de altura e corcunda. Ele poderia ser tolerante, volátil e pouco prático. Quando em 1922 ele foi para Harvard, seu plano era ser químico, mas rapidamente mudou para física. E terminou o curso de 4 anos em 3 anos. Graduando-se com honras, ele passou décadas trabalhando como professor de física e fez várias descobertas científicas notáveis, incluindo a previsão de buracos negros, 30 anos antes de se tornar uma teoria comum. Oppenheimer então foi para a Universidade de Cambridge para estudar ciência atômica com o físico Lord Rutherford. Mais tarde, ele se transferiu para a Universidade de Göttingen, na Alemanha, para estudar com o Dr. Max Born, um famoso cientista atômico. Ele se formou em 1927. Depois de terminar o exame de doutorado, o professor supostamente suspirou aliviado. Ufa, disse ele. Estou feliz que acabou. Ele estava a ponto de me questionar. O Dr. Born disse mais tarde que Oppenheimer era obviamente inteligente, mas podia ser sarcástico em sala de aula e interromper os oradores para explicar o que eles estavam tentando dizer. Na década de 1940, Oppenheimer liderou uma equipe para desenvolver a primeira bomba atômica. Foi o arquiteto por trás dela. Seu trabalho lhe rendeu o título de pai da bomba atômica. Isso não significa que haja indícios de arrependimento sobre o seu trabalho. Amigos de Oppenheimer relataram que, nos dias após a explosão, ele parecia deprimido. Uma manhã, ele foi ouvido lamentando a morte daqueles pobres japoneses. Nos anos seguintes, Oppenheimer passou a dedicar sua vida defendendo a limitação dos usos da bomba atômica. Em 1945, ele teve um encontro com o presidente Harry Truman. Segundo o historiador Paul Hahn, o físico disse que não estava arrependido pelo que havia ocorrido na Segunda Guerra Mundial, mas sim pelas mortes de milhões de indivíduos em algum apocalipse distante. Ele então disse ao presidente que sentia ter sangue em suas mãos, e foi duramente repreendido por Truman, que encerrou a reunião. Mais tarde, o presidente chamaria Oppenheimer de cientista bebê chorão e recomendaria que nunca mais ele fosse convocado para o governo.
Durante a paranoia da Guerra Fria na década de 1950, seus inimigos políticos usaram seu passado pitoresco para remover seu certificado de segurança. O papel que o governo desempenhou em sua queda e desgraça foi levantado ocasionalmente em dezembro de 2022. A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, anulou a decisão de revogar sua habilitação de segurança. O processo foi descrito como falho e decorreu mais de divergências sobre sua posição sobre armas nucleares do que de quaisquer preocupações reais de segurança. Com o passar do tempo, mais evidências vieram à tona sobre o preconceito e a injustiça do processo ao qual o Dr. Oppenheimer foi submetido, enquanto as evidências de sua lealdade e amor ao país foram confirmadas. Em determinado momento da vida de Oppenheimer, ele lutava contra a depressão. Ele consultou vários psicanalistas, mas deu crédito à resolução dessa depressão a um passeio de bicicleta pela Córcega e a leitura de Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust por tê-lo feito melhorar. Seria Robert Oppenheimer o pai dos buracos negros? Antes de se tornar conhecido como o pai da bomba atômica, Oppenheimer fez grandes contribuições para a ciência dos buracos negros. Em 1939, ele e seu colega da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Hartland S. Snyder, publicaram um artigo científico pioneiro, onde eles usavam as equações de Albert Einstein da teoria da relatividade, a chamada relatividade geral, para mostrar como os buracos negros poderiam ser formados. Oppenheimer propôs o primeiro modelo de colapso para descrever o que acontece com uma estrela que poderia colapsar em um buraco negro. Esse modelo do Oppenheimer explica a formação de buracos negros como um processo astrofísico dinâmico, que representa o estado final da evolução de estrelas bem mais pesadas que o Sol. Esse modelo está sendo usado até hoje. Apesar de suas contribuições significativas para a ciência dos buracos negros, Oppenheimer é amplamente reconhecido como o pai da bomba atômica por liderar a equipe que desenvolveu a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de Oppenheimer será sempre associado com o incrível poder destrutivo da bomba atômica e a imagem da nuvem em forma de cogumelo. Embora Oppenheimer não seja conhecido como o pai dos buracos negros, suas contribuições para a ciência são inegáveis. Seu modelo de colapso ainda é usado hoje e é uma das principais teorias de como os buracos negros são formados. Sem poder político, Oppenheimer continuou dando aulas, escrevendo e trabalhando em física. Ele fez passeios pela Europa e pelo Japão dando palestras sobre a história da ciência, a função da ciência na sociedade e a natureza do universo. Oppenheimer foi condecorado pela França como um oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra em setembro de 1957 e em 3 de maio de 1962 pela Royal Society da Inglaterra. Oppenheimer era fumante compulsivo e foi diagnosticado com câncer de garganta em 1965. Depois de uma cirurgia sem sucesso, o físico foi submetido a um tratamento de radiação e quimioterapia, ambas sem sucesso em 1966. Ele entrou em coma em fevereiro de 1967 e morreu em 18 de fevereiro do mesmo ano aos 62 anos de idade. Seu corpo foi cremado e sua esposa Kitty jogou suas cinzas no mar. Em outubro de 1972, aos 62 anos, Kitty morreu vítima de uma infecção intestinal que foi complicada por uma embolia pulmonar. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no nosso canal para mais curiosidades científicas.